bem, meu amigo, minha amiga. Vamos agora finalizar, com o último assunto, o nosso módulo nosso curso sobre benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. E não há outra forma de encerrar esse módulo que não seja falando da cessação do benefício, ou seja, quando o benefício cessa, quando ele finaliza, quando ele acaba. Não foi suspenso, não foi cancelado. Ele simplesmente findou-se, cessou pelas causas naturais da sua cessação, que vamos ver agora, tá bom? Então segue comigo e vamos ver as causas de cessação do BPC-LOAS, do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vem comigo. Olha só. Cessação do benefício, BPC-LOAS, vamos a eles. Quando que o BPC-LOAS cessa? Quando que ele finaliza? Bom, obviamente, quando houver óbito, como é um benefício intransferível, como vimos, o simples óbito do beneficiário faz com que o benefício cesse, ou seja, deixe de existir. Mas não apenas o óbito de fato real, a morte presumida, ou aquela morte presumida decorrente de ausência do beneficiário na forma da lei, também faz com que o benefício cesse. Então, morreu de morte morrida, verdadeira, ou de morte presumida, Seja, quais são as causas de morte presumida, pessoal? Quando a pessoa encontra-se presente em grandes acidentes, catástrofes, desastres, E uma vez que se faça uma comprovação administrativa de que a pessoa o beneficiário estava presente naquele acidente, catástrofe, desastre, então, mas não se achou o corpo, há uma morte presumida, tá certo? Pode ser que a pessoa sobreviveu, se salvou de uma queda de avião, sobreviveu, está morando numa ilha deserta. Então, a princípio, temos uma morte presumida. Então, se morreu, cessa o benefício, já que ele é intransferível, não dá direito à pensão por morte. Se tem morte presumida, também cessa o benefício, já que ele é intransferível, não dá direito à pensão por morte. E também no caso de ausência, nos termos da lei, se ele ficar ausente por mais do que 6 meses, aí há uma declaração judicial de ausência, e essa declaração judicial de ausência também abre uma sucessão, um processo de sucessão precário, provisório, mas abre, e de qualquer forma há uma morte presumida também por ausência. Então, seja por declaração judicial de ausência ou uma morte por comprovação administrativa de estar presente em acidentes, catástrofes ou desastres, tudo isso, ou a morte real, geram a cessação do benefício. O benefício finda-se com a morte real ou presumida do beneficiário. Por quê? Porque, repito, o BPC-LOAS é intransferível, não se passa para outra pessoa além do beneficiário. Voltando para a tela. Além da morte, quando cessa o benefício? Ora, quando o beneficiário, ou o seu representante legal, ou o seu procurador, quando eles não interpuserem recurso, não interpuser recurso, no prazo de 30 dias, ok? Contados da suspensão do benefício. Então vejam, professor, mas não eram 10 dias? Mas calma. Agora vem mais uma informação para vocês. Nós tínhamos 30 dias para recorrer do indeferimento do benefício. Benefício indeferido, 30 dias para recorrer. Beleza. Quando o benefício vai ser suspenso, o beneficiário deve ser comunicado de que esse benefício será suspenso para que em 10 dias possa apresentar a sua defesa. Mas ele não está se defendendo de um benefício que já foi suspenso. Ele está se defendendo de um benefício que pretendem suspender. Aí ele tem 10 dias para apresentar uma defesa para tentar evitar a suspensão. Mas se ainda assim, com a apresentação da defesa, o seu benefício for suspenso, ele tinha 10 dias para apresentar defesa, repito, para evitar a suspensão. Mas uma vez que a defesa dele não foi acatada e ele perdeu, ou seja, o benefício dele foi suspenso, aí abre para ele 30 dias de recurso para recorrer contra a suspensão. Então, do mesmo jeito que há 30 dias de recurso para recorrer contra o indeferimento do benefício, também há 30 dias para se recorrer contra uma suspensão efetivada do benefício. Agora, aqueles 10 dias para apresentação de defesa não é recurso. É apenas 10 dias para que ele se defenda,
para evitar a ocorrência da suspensão. Se ele tem, então grave isso, ele tem 10 dias para evitar a ocorrência da suspensão, apresentando defesa, e uma vez que for suspenso, ele tem também 30 dias, assim como no caso do indeferimento, para recorrer, tá? Recorrer tanto do indeferimento quanto da suspensão, ele tem 30 dias. Se, agora voltando para cá, se não for apresentado o recurso em 30 dias após a suspensão, suspendeu o benefício. Ele tem 30 dias para recorrer da suspensão. Se não o fizer, o benefício cessa. Volta para a tela. Está aqui. Contados da suspensão. Se não interpuser recurso 30 dias após a suspensão, o benefício cessa. Uma outra causa, ele apresentou recurso, né? O benefício dele foi suspenso, ele apresentou o recurso contra a suspensão, só que o recurso dele não foi provido, ou seja, não vingou, não aprovaram o recurso dele, né? Não deram provimento ao recurso dele, como se diz tecnicamente. Então vejam, se o recurso não foi provido, significa que ele não ganhou o recurso, significa que ele perdeu. Se ele perdeu, o benefício cessa. E por fim, superadas as condições que lhe deram origem, tá certo? Quando são superadas as condições que lhe deram origem, nós vimos que primeiro suspende o benefício, né? Suspendeu o benefício, ele tem o prazo do recurso, etc, etc. E ao final, se realmente confirmar toda a suspensão dessas causas que lhe deram origem, olha o que acontece. Volta para o slide. O benefício cessa. Bom, eu vou explicar então um pouquinho mais, melhor essa questão da superada as condições que lhe deram origem. Olha só. Nós vimos que quando são superadas as condições que lhe deram origem, o benefício é suspenso. Mas ele é suspenso como uma preliminar da cessação. Superadas as causas que lhe deram origem, o benefício é suspenso. Né? Dessa suspensão, tem 10 dias, antes de suspender, dá 10 dias para ele apresentar defesa, tá bom? Depois, se de fato for suspenso o benefício, ele tem 30 dias para apresentar recurso. E se não apresentar recurso, ou o recurso for indeferido, ou ficar confirmado que ele não preenche mais os requisitos das causas que lhe deram origem, aí o benefício cessa, finaliza. Finaliza por quê? Ora, porque ele não preenche mais os requisitos. Ele não é mais deficiente, o benefício cessa. Ele não é mais uma pessoa que tem aí uma miserabilidade comprovada, porque a renda per capita familiar, a renda familiar mensal per capita agora é superior a 1/4 do salário mínimo. Ele ganha agora 10 salários mínimos. Ora, se ele ganha 10 mil reais, 15 mil reais por mês, não há mais razão de se manter o benefício. Então o benefício, primeiro ele é suspenso, depois ele cessa, tá certo? Ele é suspenso para apurar aí essas condições e confirmadas, cessa. Então vejam, então nós temos situações em que primeiro o benefício é suspenso e depois é cancelado, e vemos situações em que primeiro o benefício é suspenso e depois ele cessa. Agora há situações em que ele cessa de imediato, como é o caso da morte. Morreu, cessa, não tem por que suspender para depois cessar. Morreu, morreu, tá certo? Aí o benefício cessa imediatamente. Mas há situações em que ele passa primeiro por uma suspensão, e aí se não interpuser o recurso no prazo, ou se o recurso for indeferido, ou se confirmado for que as causas que lhe deram direito ao benefício não estão mais presentes, aí o benefício cessa após uma suspensão. Tranquilo? O importante é que vocês saibam que há situações de cancelamento, há situações de suspensão e há situações de cessação. No caso da cessação, tirando a morte, né, morte ou presumida ou no convencional, os demais casos de cessação, elas são precedidas da suspensão. No caso do cancelamento, né, por irregularidade, também ela primeiro é suspensa para se apurar a irregularidade e confirmada é que será cancelado. Tudo isso, então, as diferenças entre cancelamento, suspensão e cessação. O cancelamento é quando se confirma que de fato houve irregularidade na concessão ou manutenção do benefício. A suspensão, o benefício fica em stand-by, fica aguardando alguma resolução ali. E a cessação é quando a pessoa morre ou quando já após a suspensão ter sido feita, não houve recurso, o recurso foi indeferido ou não há mais razões presentes para que o benefício seja mantido. Simples assim. E com isso a gente finaliza este curso sobre benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Na próxima aula, ainda sobre esse assunto, teremos questões
inéditas e também questões de provas anteriores, ou seja, teremos questões sobre BPC-LOAS, para que vocês possam treinar e saber exatamente como esse assunto pode ser cobrado ou já foi cobrado em provas anteriores. Beleza, pessoal? Com isso nós finalizamos esse módulo, nos encontramos nos próximos módulos resolvendo questões sobre o tema. Um forte abraço e até lá!